Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que a Auliar, virada na peste ali, tentando levar a Fuliar de todo jeito até o irmão dela, e ao chegar perto de uma das empregadas, pergunta logo imediatamente onde que está o irmão dela, e ela fala que está lá na sala. A Auliar tenta até ir e ela fala que nesse momento ele não pode atender, mas ela diz que não quer nem saber e vai entrar agora mesmo. Enquanto isso, o Mehmet está conversando com a boneca de milho e ele pergunta a ela como que está o filho dela. Ela fica calada e ele diz que conseguiu uma consulta com o Dodô para o dia de hoje, e ela diz a ele que na realidade não sabe nem como agradecer tudo que ele está fazendo por ela e deseja que ele seja muito feliz. Mehmet, ele fica calado e ela continua dizendo que agradece muito por tudo que ele está fazendo e que ela não sabe nem como vai poder pagar a ele por tudo isso. Mehmet então se levanta, vai até a ela, percebe que ela está chorando, limpa as lágrimas dela e diz que tudo que ele quer é apenas ver ela sorrindo. Ela fica até sem jeito, o Mehmet continua fazendo carinho nela, só que quem chega nesse exato momento é a Auliar, revoltada e dizendo a Fuliar que ela veja só que é como ela pensava, porque o irmão dela está ali com sua jovem amante. Ele fica calado, a Senri também, e a Auliar diz para que ela veja ali o seu esposo. O Mehmet chama pelo nome da Auliar com um tom como quisesse dizer a ela que ela se aquiete, fique logo ali calada, mas ela não quer nem saber, já vai dizendo um monte de coisa com ele, que veio ali para visitar ele com a sua verdadeira esposa. Ele fica calado, começa até a se envergonhar com tudo que a Auliar está fazendo, e ela continua dizendo um monte de coisa para ele, dizendo que ele veja que a esposa verdadeira dele está ali, a quem ele tanto desconfiava dela, e depois olha para a Senri e diz para que a Senri olhe para ela que essa aqui é a Fuliar Atahan, ela é a esposa oficial do Mehmet, e como ela mesma pode ver, ele continua ainda casado. A Senri, ela fica sem saber o que fazer e diz que acredita que ela deve sair e ir embora, e a Auliar diz ela que sim, que acredita que ela tem que sair e ir embora mesmo, e alerta ela que quando for depois a gente vai conversar sobre isso. A Senri, ela começa a chorar, ela sai indo embora, e o Mehmet vai se aproximando da Auliar e pergunta a ela, lhe questionando o que é que ela está fazendo. Auliar, por sua vez, ela fica calada, não responde nada, e a Fuliar olha para ele e diz que sobre isso ela não tem nada para dizer, porque sabe muito bem que todos nós somos humanos. A Auliar fica olhando um pouco ali também, querendo ou não envergonhar do papelão que ela fez. O Mehmet fica calado e ela, a Fuliar, continua dizendo que muitas das vezes por nós seres humanos não podemos nos controlar às vezes de coisas, de decisões que a gente toma. Ela vai se aproximando ainda mais do Mehmet e diz que ele duvidou tanto dela, mas ele não estava querendo tanto a Razete. Ele fica calado e ela começa a questionar ainda mais se então não foi a Razete que terminou ali com o casamento deles dois. Ele fica calado, não consegue responder nada para ela, e ela continua questionando ele se isso de fato está valendo a pena para ele, e pergunta quantos dias fazem que eles lá conseguiram sepultar a Razete. Ele já está ali novamente em ação, né? Mehmet fica calado, a Auliar do mesmo jeito, e a Fuliar diz ao Mehmet que ele continua sendo a mesma pessoa. Depois ela olha para a Auliar e pergunta a ela o que foi que ela ganhou, porque foi ela mesma quem pegou ela pelos braços, trouxe ela até ali, e questiona o que foi que ela ganhou com isso, trazendo ela até ali, lhe humilhando. Eles ficam calados, não respondem nada, e a Fuliar diz que na verdade tudo que ela na realidade quer é voltar a nunca mais ver eles dois ali, jamais. Sem mais o que falar, ela simplesmente vai embora e deixando eles dois ali sem palavras. Só que o Mehmet, ele começa a se revoltar ainda mais com a Auliar e diz a ela que ela também cuide de ir embora agora mesmo. Ela olha para ele meio debochada, mas também querendo ou não, revoltada, diz para ele que dessa vez ela não é a culpada e que dessa vez ele quem é o culpado de tudo isso. O Mehmet continua dizendo a ela que ela vai embora agora mesmo. Ela questiona ele ainda mais, perguntando que classe de pessoa ele se tornou, que classe de pessoa ele é agora, e pede para que ele olhe no espelho e veja ele mesmo ali no que ele se transformou. Ele fica calado e ela continua ali dizendo um monte de coisa com ele, lhe esculhambando, e pergunta a ele onde estão os princípios dele, onde que está aquele grande Mehmet em mim.
Ela não se cala, continua dizendo a ele, perguntando sobre essa garota e pergunta mesmo a ele se tudo isso está valendo a pena. Mehmet fica travado sem saber o que responder para Auliá, que logo depois, olhando para ele revoltada, se cala, não fala mais nada e acaba também indo embora. Já com a Zeynep, nesse momento, ela chega lá na Ganymede, chama ela, fala com ela na realidade, dá bom dia, ela repete para ela também um bom dia, pede para que a Zeynep ela se sente, ao se sentar ela diz que hoje a gente vai ter um grande dia de filho e de mãe ali, pergunta o que é que ela acha. Ela fica calada e ela continua, a Ganymede dizendo para ela que elas vão ter um grande dia ali de café da manhã, almoço, janta, vão ter um lindo dia de mãe e filha. E ela, a Zeynep, diz para ela que não, mamãe, eu não estou com nenhum pingo ali de fome. A Ganymede senta perto dela e diz que ela não fale isso, que não é possível e que ela sabe muito bem que elas duas passaram por muitas coisas ali, ela sabe muito bem o sofrimento que elas duas passaram, né? Zeynep fica calada e ela continua dizendo para Zeynep que sabe muito bem que tudo isso foi muito difícil, mas que tudo isso já terminou. Ganymede continua dizendo para ela que graças a Allah agora elas estão juntas ali e que ela não pode ficar triste pelo simples fato que a Sultan correu com ela de casa. Vocês lembram, né, que na realidade isso aí foi um trato, na realidade que a Ganymede ela praticamente forçou a Sultan a esculhambar ali com ela, com a Zeynep. Então logo depois da Sultan ter feito isso, agora na minha opinião a Ganymede está se aproveitando de tudo isso para tentar reconquistar a Zeynep. Ela continua dizendo que ela não fique triste porque a Sultan expulsou ela de casa e que ela tem que entender que tudo que ela fez na realidade para ela foi um grande favor. A Zeynep diz para ela que não é bem isso, porque ela está muito triste, está muito ali amargurada e que essa culpa é toda dela, da Zeynep. Ganymede fica sem saber o que responder e a Zeynep continua dizendo que ela mesma, a Zeynep, disse um monte de coisa com ela, com a Sultan, e fez ela ficar triste da forma que ela está. A Ganymede, por sua vez, ela fica ali em silêncio, sem saber o que responder, mas com certeza ela vai fazer o que for possível para jogar a Zeynep contra a Sultan. Enquanto isso, a Zeynep diz para ela que tudo que a Sultan queria dela era ver ela bem, mas ela fez por onde ela não fazer isso. Então é justamente a Ganymede fala para ela agora que ela tem que tirar isso da cabeça, porque a Sultan é uma mulher muito mal e só tem maldades ali no coração dela, como ia querer ver ela bem. Zeynep fica calada e a Ganymede continua dizendo que ela tira isso da cabeça porque ela, a Sultan, não queria nenhum tipo de bem para ela. A Zeynep diz para ela que por favor que ela não diga isso e que ela tem que ter consciência que ela, a Zeynep, disse muitas coisas má, a Sultan muitas coisas mal mesmo. A Ganymede tá um cabelinho ali para falar tudo a verdade ali do que de fato a Sultan fez, como ela já tinha prometido, e vocês sabem até aí que eu expliquei já no vídeo anterior, mas ela por enquanto ela fica calada, olhando para Zeynep, que continua dizendo para ela que a Sultan só fez isso porque ela enfadou muito ela, deixou ela muito triste ali, muito amargurada com tudo que ela falou. Por causa desse motivo foi aí que ela expulsou ela de casa. A Zeynep, a cada palavra que ela mesma vai dizendo ali, ela continua se sentindo muito amargurada e a Ganymede doida para abrir a boca e dizer alguma coisa, mas por enquanto ela fica calada e a Zeynep até se levanta ali meio amargurada, muito triste, dizendo que toda essa culpa que aconteceu foi dela. A Ganymede se levanta, pergunta do que é que ela está falando e se ela acha mesmo que a Sultan queria ver o bem-estar dela. A Zeynep fica calada e a Ganymede continua dizendo que ela nem imagina, ela não sabe o quanto que essa mulher é terrível. Zeynep continua em silêncio, a Ganymede doida para falar toda a verdade fica dizendo a ela que se por acaso ela conseguisse apenas descobrir quem de fato é essa mulher, ela ia ver de fato quem é a Sultan, apenas se ela descobrisse algumas coisas. A Zeynep agora começa a ficar curiosa e pergunta a ela o porquê que ela está lhe dizendo tudo isso. É aí então que a Ganymede ela não esconde mais e ela mesmo quebra ali tudo que ela falou para Sultan que não fazia, que era contar a verdade para Zeynep. Então ela quebra com a palavra dela e conta toda a verdade para Zeynep, dizendo para ela que tudo que a Sultan ela fez foi que ela provocou a de um homem inocente, tanto ela como o Arda e também a Efsun, e que elas duas estão se aproveitando disso para ter uma vida boa, mas que elas duas foi quem fizeram isso com uma pessoa ali que era inocente, tanto ela quanto a Efsun e também o Arda, e diz a ela que a Sultan não é nada que ela pensa, porque ela, a Sultan e a Efsun causaram a morte de uma pessoa inocente.